Oi, bom dia, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a teoria do judô. Algumas características bem simples que as pessoas que não são praticantes possam entender e conhecer um pouquinho também do nosso esporte. O judô é uma arte marcial japonesa criada em 1882 pelo mestre Jigoro Kano. A primeira academia de judô se chama Kodokan e inclusive ela ainda existe lá no Japão. É o coração do judô mundial. O sensei Jigoro Kano inventou o judô com o intuito de ser uma defesa pessoal, para que as pessoas mais franzinas, mais leves, menorzinhas, conseguissem se defender dos combates sem precisar utilizar armamentos, facas, espadas ou força e conseguissem vencer esses combates, utilizando forças de alavancas, desequilíbrios, utilizando a força do oponente. E aí ele refinou algumas técnicas do jiu-jitsu na época e criou uma identidade própria e inventou o judô, que inclusive hoje é esporte olímpico e praticado por muitas pessoas. É um dos esportes mais praticados no mundo. O judô pode ser praticado por vários biotipos de pessoas, várias faixas etárias. Não tem um público específico para a prática do judô. Então, todas as pessoas podem praticar essa arte marcial. Ele é praticado num dojo, um local de treinamento. Não é tatame. Tatame são as placas, aquelas placas isoladas são tatames. Todos esses tatames montados para um treinamento se chama dojo. A nossa vestimenta é o judogi. Não é kimono. Kimono é aquela roupa de seda que as japonesas usam, muito chique, com um cinto, com uma faixa na cintura. Aqui ele é um kimono, uma faixa. O nosso, a roupa para a prática do judô se chama judogi. E a faixa, obi. Para distinguir os níveis de treinamento dos atletas, existem as cores das faixas. Da branca até a preta, a coral e a vermelha, que são as faixas máximas. Então, as faixas coloridas são as faixas que vão distinguindo o tempo e o nível de treinamento de cada atleta. O judô, o objetivo do combate no judô é o ippon, é a pontuação máxima, que parece o nocaute do boxe, que quando ocorreu aquele momento acabou a luta. Pode ser obtido tanto na parte em pé do Nagewasa, com as técnicas de projeção, ou eu posso conseguir essa pontuação máxima também na parte do solo, do Newaza, com as técnicas de mobilização, as técnicas de chave de articulação, as técnicas de estrangulamento. Eu também posso conseguir o ippon, que é a pontuação máxima. A gente tem a pontuação mínima e a pontuação máxima, o wazari e o ippon. O judô tem, além da parte técnica, como um esporte, como um meio de qualidade de vida, ou esporte competitivo, que tem o judô tradicional, né, antigo, e também algumas técnicas são mais refinadas, voltadas para a competição. Ele tem a parte filosófica, né, a parte da doutrina, da disciplina, algumas regras fundamentais que os judokas podem e devem usar, tanto dentro do dojo como fora do dojo. A parte de respeito, a parte de boa conduta, de ética, de companheirismo, de respeito aos mais velhos, tem várias características, várias
Então, essas características fazem parte do código moral do judô, do código de ética, e que o Sensei Jigoro Kano passou para que fosse expandido, né, e levado de geração a geração. O judô foi tão Então, essas características fazem parte do código moral, do código de ética que o Sensei Jigoro Kano deixou para que fosse expandido, levado de geração para geração. O judô, ele é subdividido em judô educacional e o judô competitivo. O judô como qualidade de vida e o judô como performance, como competição. Mas que a essência é a mesma, né? A essência, as características em relação à disciplina e as regras são as mesmas. Porém, o que a gente divide é a forma, a didática, a metodologia de passar, de transmitir esse judô. O judô educacional, ele é geralmente mais aplicado em escolas ou em projetos sociais, projetos que não visam a competição, visam tirar aquelas crianças do ócio, né, da ociosidade, e transformá-los em bons cidadãos. Ponto. Melhorar a qualidade de vida, enfim. O judô competitivo já tem um treinamento um pouco mais avançado, exercícios mais complexos e que já visam a performance, o alto rendimento a longo prazo, né? Mas uma preparação de um atleta. Então, o judô educacional, geralmente aplicado para crianças, né? Ou para pessoas que querem praticar, porém não tem um objetivo competitivo, tem apenas a melhora da sua saúde e qualidade de vida. Os dois judôs, que não se fala, né? Dois judôs, mas assim, de uma forma para que vocês entendam. É apenas a forma de aplicar. O judô da escola, por exemplo, é um judô mais lúdico, mais dinâmico, com algumas atividades que às vezes nem parecem que são do judô, mas já são do pré-judô. São exercícios de força, equilíbrio, que eles vão utilizar mais para frente para fazer um golpe, por exemplo, para aprender um golpe um pouco mais complexo daqui a alguns anos. Então, o que varia é a metodologia, né, a dinâmica, a didática de se transmitir esses exercícios. Enfim, o judô é praticado por vários tipos, né? Tipos de pessoas, como eu falei, um dos esportes mais praticados no mundo. E, enfim, se você se interessar em praticar o judô, procure alguma academia próxima à sua casa, que você sinta confiança, se sinta confortável e faça uma aula experimental. Você vai aprender as quedas, né? Aprender a cair para se proteger, vai aprender alguns golpes, alguns exercícios para fortalecer o seu corpo e principalmente fortalecer a sua mente, né? Que é o que o pessoal fala, que quando a gente entra no dojo, a gente esquece todos os problemas. É uma energia, é uma positividade tão boa. Tem a parte da meditação também ao final da aula, que eu acredito que é positivo. De repente fazer uma aula experimental. Então é isso, pessoal. Eu espero que tenha ficado claro algumas características. Tem várias outras regras, várias outras curiosidades sobre o judô. E aí numa outra aula eu explico tudo direitinho para vocês. Eu procuro passar de uma forma para que todos possam entender. Mesmo quem já conhece e as pessoas que ainda não conhecem, de repente se interessem
e quem sabe possam virar novos praticantes. Pessoal, obrigada, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.